Nosso entrevistado nesta edição do Palavra Aberta, o deputado Marcos Pestana, acha que a entrada de médicos estrangeiros deve ser abordada sem corporativismo, sem xenofobia, sem assodamento ou viés ideológico. Mas, ao mesmo tempo, ele entende que é preciso formar mais profissionais, descentralizar as escolas de medicina, estruturar uma carreira nacional do SUS, introduzir incentivos para a interiorização, apostar nas estratégias de telemedicina e educação permanente à distância. Enquanto isso, não há mal em contar com a participação de médicos estrangeiros, mas ele critica a extensão dos cursos de medicina por mais 2 anos, que considera uma medida demagógica e paliativa, e defende a revalidação dos diplomas. Nesta edição do Palavra Aberta, nós recebemos o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor acredita que o Congresso pode mexer nessa proposta de forma a contemplar essa posição que o senhor defende? Olha, todas as pesquisas de opinião, e a última Datafolha de julho confirmou, quando se pergunta, e nesse caso da Datafolha era uma pergunta espontânea e aberta, não havia indução, qual o principal problema do país, qual a agenda prioritária de qualquer governo, saúde ganha léguas de distância. Disparado, né? Na Datafolha deu 46% saúde, em segundo lugar, educação com 13%, corrupção e controle do gasto público 12% e violência e criminalidade e segurança pública com 11%. Segurança, né? Então, 46%. Como parece que inverteu isso, né? Porque no passado a gente via as pesquisas falavam muito de segurança. Não, mas historicamente há 10 anos, 20 anos que eu acompanho, já mudou isso? em qualquer plano, municipal, estadual, sempre é saúde. Então é a agenda prioritária da sociedade brasileira. Há uma vitória relativa a ser comemorada. O SUS está fazendo 25 anos. O marco fundador do SUS é o processo constituinte, onde a cidadania foi afirmada. Nós tínhamos um sistema excludente, só quem tinha carteira de trabalho tinha acesso ao sistema do velho INAMPS, e havia uma profunda exclusão, aqueles que não tinham relação formal de trabalho ficavam entregues à caridade pública. Foi feita uma verdadeira revolução, foi introduzido na Constituição o direito de cidadania, e é necessário sustentar os pilares constitucionais como direito de cidadania da universalidade, ou seja, todos têm direito, ninguém pode ser discriminado por idade, sexo, raça, renda, e um atendimento integral, da vacina ao transplante, da aspirina ao medicamento de alto custo, do combate à dengue, à neurocirurgia. Então é uma proposta ousada. É evidente que é um conflito flagrante com os recursos disponíveis. Nessa semana, nós tivemos um seminário promovido pela Câmara de Deputados, um seminário internacional, tivemos representantes de Portugal, França, Alemanha e Chile. E para se ter uma ideia do drama que é ser gestor de saúde, porque os recursos são sempre menores que as necessidades da população, nós investimos no sistema público brasileiro, com essa proposta ousada do SUS, esse sonho dos constituintes, $380 por habitante ano. O Chile, que não tem um sistema como o nosso, é muito mais limitado, limitada a atenção oferecida no Chile, são $780. Portugal, $1.500. Alemanha e França, $2.000 e $2.500 por habitante ano. Então, há uma contradição, uma equação explosiva entre os direitos assegurados e os recursos disponíveis. E essa equação fica mais dramática porque os custos são crescentes. Por que são crescentes? Sem falar na resistência do governo à aprovação dos 10%. Exatamente, essa é parte da solução. A gente vem acompanhando isso aqui. Derrotou no Senado, nós aprovamos na Câmara e a base do governo Dilma derrubou no Senado. Esse é o passo, entregamos agora 2 milhões de assinaturas do projeto de iniciativa popular restituindo os 10% federais para a saúde. Então, mas a equação, como eu dizia, fica mais dramática porque, felizmente, as pessoas estão vivendo muito mais pela qualidade de vida conquistada no mundo contemporâneo, no Brasil e no mundo. Só que isso tem um impacto. Como a fatia da população maior que 60 anos e maior que 80 anos é muito maior nós vamos ter mais idosos acima de 60 anos que jovens de 18.
e aí as doenças crônicas ocorrem numa escala muito maior, isso onera os custos do sistema de saúde. Por outro lado, há uma revolução científico-tecnológica permanente, novas drogas são inventadas, equipamentos sofisticadíssimos, sempre mais caros. Então, é uma equação difícil. As ruas disseram nas famosas, atualmente a moda é ouvir as ruas, entender, interpretar as ruas, porque realmente foi um processo inesperado, surpreendente, inédito, de manifestação espontânea, sem liderança, sem agenda clara, mas a saúde esteve muito presente. Em resposta a isso, para chegar na sua pergunta, o governo fez uma operação atabalhoada, para dizer o mínimo. Resumindo a questão como fosse a grande varinha de condão a importação de médicos. É verdade. Muita gente diz que, deputado, desculpe lhe interromper, mas muita gente diz, não adianta importar os médicos, se esse médico, com todas as dificuldades, eles falam para meio de língua, etc, etc, mas se esse médico chega lá no interior e ele não tem como fazer uma sutura, porque falta a linha de sutura, ele vai fazer o quê? Na verdade, há um déficit. O Brasil tem mais ou menos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. No SUS, no sistema público, 1,1. Tem países que, mesmo a Argentina, ou Chile, ou outros países, México, tem uma proporção bem maior de médicos em relação à sua população de referência. Mas, e quando a gente faz as pesquisas, quando você tenta interpretar, aprofundar o que o cidadão entende como o desejo de uma melhor saúde, ele fala mais medicamento e mais médico. Então, é verdade, há um problema, mas os médicos brasileiros não vão no interior, primeiro por um problema de vida, um problema de opção de qualidade de vida. Ir para o interior, o sertão do Nordeste, a Amazônia, o Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, quer dizer, você fica privado de uma série de coisas, escola para os filhos, restaurante, cinema, teatro, show, etc, etc. Isso já afasta a atratividade de uma cidade pequena, pobre, distante, é muito menor. Segundo, não tem carreira. As relações de trabalho, em geral, são precárias. Fica bem ao prazer do prefeito mandar, o médico está lá, troca o grupo na eleição, ele é demitido. Isso é usual. Então, não tem carreira, não tem salário. Às vezes, até tem um paradoxo, porque as cidades mais pobres é que pagam os mais altos salários. Tem médico em Minas, na região mais pobre, que ganha 20, 25 mil, e assim mesmo você não consegue reter, mas por conta de não ter uma carreira, uma perspectiva. Nós fizemos experiências, eu fui 7 anos secretário de saúde do governo Aécio Neves. Nós fizemos coisas, por exemplo, como a telemedicina e o canal Minas Saúde. Nós temos um canal para educação à distância que são 8.000 antenas em todos os postos de saúde, nas policlínicas, nos gabinetes dos secretários municipais de saúde, que são 853. Então, há formas de abordar. Aproveitando a moderna tecnologia, Aí no que ela pode ajudar. Aí o ajudar. governo acenou com a importação de médicos. Cutucou a onça com vara curta, e a corporação médica, com muita correção, reagiu, porque havia uma mistificação, foi colocado no colo dos médicos brasileiros como eles fossem o grande problema. E aí se colocou simplesmente a questão da importação dos médicos cubanos, depois dourar a pílula com os portugueses, espanhóis e argentinos, mas sem certificação. E aí eu tenho uma índole, eu sou de oposição, mas eu tenho uma índole, fui gestor, eu tenho uma personalidade cooperativa, não conflitiva. E a sugestão de um edital nacional com primazia para o médico brasileiro foi minha. O ministro Pradilha, numa audiência pública aqui na Câmara, eu fiz uma interpelação, uma intervenção e falei, olha, eu defendo um edital público, você fixa as condições de trabalho, a remuneração. Se o médico se inscrever para lá, ele tem primazia. Se não, ele vai para uma segunda chamada, os estrangeiros podem vir. Foi um desastre a condução. Não podia ser por medida provisória, tinha que ser projeto de lei, tinha que ter mais discussão com todos os atores do SUS e com o Congresso, e
Tem que ter qualidade assegurada, é uma questão de responsabilidade com a vida das pessoas. Não pode pôr qualquer médico, tem que ter certificação dos diplomas dos estrangeiros. Essa é a nossa luta e eu acho que o Congresso vai mudar, mas o governo quer atropelar o Congresso mais uma vez. Deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente continua acompanhando esse tema. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.